Oi meninos, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai estar vendo sobre lei dos senos, que é uma trigonometria em um triângulo qualquer. Só que para isso vamos primeiro relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores. A gente estudou a trigonometria em um triângulo retângulo, que nada mais é um estudo que tem por finalidade a gente relacionar a medida dos ângulos internos do triângulo com a medida dos lados. E a gente faz isso através das seguintes razões trigonométricas, que foram seno, cosseno e tangente. Essas razões trigonométricas, elas servem para qualquer triângulo? Não, meninos, elas só servem para triângulo retângulo. E a gente faz essa relação através de três componentes do triângulo retângulo, que a gente sabe que é o cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Através deles, a gente consegue observar essas três razões trigonométricas, onde o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E lembrando que essas razões trigonométricas, como eu falei para vocês, elas só são válidas para triângulos retângulos, ou seja, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Agora, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a lei dos senos. O que é a lei dos senos, meninos? A lei dos senos, ela tem por finalidade relacionar a medida de um lado com o seu ângulo oposto. O que quer dizer isso? Todo lado ele sempre vai ser proporcional ao seno do ângulo que está oposto a esse lado. E isso serve para qualquer triângulo. Então, vamos entender isso aqui através do nosso desenho, meninos. Se a gente tem um triângulo, vamos considerar o triângulo ABC. Ele tem a medida A, esse lado mede A, esse lado mede B e esse lado mede C. Pela lei dos senos, o que a gente tem de relação? A gente tem que esse lado A, ele é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele, ou seja, ele é proporcional ao seno do ângulo A. Do mesmo jeito que esse lado B, ele é proporcional ao seno do ângulo B. E esse lado C, ele é proporcional ao seno do ângulo C. Através disso, a gente tem as seguintes relações. O lado A, ele é, na matemática, proporcional é o mesmo que razão, uma divisão. Então, o lado A, ele é proporcional ao seno do ângulo A. O lado B é proporcional ao seno do ângulo B. E o lado C é proporcional ao seno do ângulo C. E em qualquer triângulo, esse teorema aqui, meninos, ele vai demonstrar o quê? Que se eu pegar esse lado A e dividir pelo seno do ângulo A, ele vai dar o mesmo resultado que eu pegar esse lado B, dividir pelo seno do ângulo B, e o mesmo resultado que o lado C dividido pelo seno do ângulo C, porque por esse teorema, a razão, a divisão entre o valor do lado e o seno do ângulo oposto sempre vai ser um valor constante, não muda. Então, através dessa fórmula, vamos resolver um exemplo para vocês entenderem o quão simples isso é. O que ele pediu? Determine o valor de x no triângulo a seguir. O que eu acabei de falar para vocês? Que lá na lei dos senos, o lado ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que para esse lado que mede x, ele vai ser proporcional ao seno do ângulo de 45. E para esse lado que mede 2, ele vai ser proporcional ao seno do ângulo de 60. Como que eu vou resolver isso daqui? É bem simples. Pela lei do seno, se você tem dois ângulos, você consegue jogar na fórmula. Lá na lei dos senos, vamos montar do jeito que eu acabei de falar para vocês. O lado x, ele é proporcional, ou seja,
ele é dividido pelo seno do ângulo de 45. E esse lado que mede 2, ele é proporcional, ou seja, eu vou dividir ele pelo seno de 60. Como que a gente vai resolver isso daqui? Eu preciso saber do seno de 45, eu preciso saber do valor do seno de 60. Aí vocês sabem que vocês vão precisar da tabelinha dos ângulos notáveis. No lugar do seno de 45, a gente vai substituir por raiz de 2 sobre 2. E no lugar do seno de 60, a gente vai substituir por raiz de 3 sobre 2. Substituindo, vai ficar então x dividido por raiz de 2 sobre 2, que é o valor do seno de 45, e 2 dividido pelo valor do seno de 60. O que a gente pode fazer aqui para resolver isso? Tem 2 de um lado e 2 do outro, a gente pode cancelar. O que vai sobrar aqui para a gente? Vai sobrar x dividido por raiz de 2, que é igual a 2 dividido por raiz de 3. Para resolver isso daqui, a gente sabe que tem que multiplicar cruzado. Então, x vezes raiz de 3 e 2 vezes raiz de 2. Multiplicando, raiz de 3 vezes x é raiz de 3, x. 2 vezes raiz de 2 não multiplica dentro da raiz, multiplica fora. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Como que a gente resolve isso daqui? Isola a variável. O x, raiz de 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Aí uma coisa importante na matemática, não pode ficar raiz no denominador. Então, o que você vai fazer? Racionalizar. O que é racionalizar, meninas? É multiplicar em cima e embaixo pelo valor que está aqui no denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Como que vai ficar isso daqui? Raiz multiplica com raiz, então vai ficar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3, raiz de 6. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, raiz de 9. Dá para resolver a raiz aqui do denominador, então vamos resolver. Conserva lá em cima, 2 raiz de 6, dividido por quanto? Quanto que é raiz de 9? 3. Então, achamos o valor de x. Aí, meninos, nem sempre o exercício vai te dar esses ângulos aqui da tabelinha dos ângulos notáveis. Ele pode te dar um valor de um ângulo obtuso. Mas o que é um ângulo obtuso? Já que a gente está trabalhando com um triângulo qualquer, pode ser um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Um ângulo agudo, meninos, é esses ângulos que a gente trabalhou aqui, ó, menores que 90 graus. Um ângulo obtuso, ele é o valor de um ângulo que é maior que 90 graus. E como que a gente determina o valor de um ângulo que é maior que 90 graus? É muito simples. Ele vai ter o mesmo valor que o seno desse ângulo, ele vai ter o mesmo valor que o seno do ângulo do seu suplemento. Nossa, mas o que é suplemento de um ângulo? É bem simples, meninos. Se você tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, o valor desse ângulo obtuso é o mesmo valor do ângulo suplementar. Ou seja, o que falta para inteirar quanto? 180 graus. Por que 180? Porque a gente sabe que meia volta na circunferência é 180 graus. Então, o ângulo obtuso, ele tem o mesmo valor de um ângulo suplementar, que é aquele ângulo que falta para inteirar 180 graus. E como que a gente acha esse ângulo obtuso? O seno desse ângulo obtuso a gente calculou por essa forma, ó. Seno de um ângulo obtuso vai ser igual ao seno de quem? De 180 menos o valor do ângulo. Então, um exemplo aqui para a gente entender melhor. Vamos determinar o seno de 150. O seno de 150 ele vai ter o mesmo valor do seno daquele ângulo que falta para inteirar 180 graus. Se a gente analisar, de 150 para 180, faltam quanto? Simples, faltam 30. Ah, mas não sei fazer essa conta de cabeça, então joga aqui na fórmula, ó. Seno de
um ângulo obtuso é igual a seno de 180 menos x. Então, seno de 150 é igual a quem? Seno de quem? 180 menos o valor do ângulo, 150. Seno de 150, então, vai ser igual a seno de quem? 180 menos 150 vai ser seno de 30. Precisa fazer essa conta aqui todas as vezes se você sabe fazer isso de cabeça? Não. Então, seno de 150 é igual a seno de 30. Onde que eu vou achar esse valor? Na tabelinha. Então, seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2. Então, seno de 150 também vale 1 sobre 2. Então, vamos resolver aqui nosso exemplo. Pediu para a gente determinar o valor de x no nosso triângulo. A gente sabe que lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, para o lado de 100, eu vou dividir pelo seno de 45. E x eu vou dividir pelo seno de 120. Então, vai ficar aqui para a gente x dividido por 120, que é igual a 100 dividido por 45. Seno de 120 não tem na tabela. Então, o que eu tenho que fazer? Achar o ângulo suplementar. Então, seno de 120 vai ser igual a 180 menos 120. Que vai ser igual a seno de 60. Quanto que vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir. No lugar de seno de 120, a gente tem raiz de 3 sobre 2. E no lugar de seno de 45, a gente tem raiz de 2 sobre 2. Posso cancelar o 2 dos dois lados, vai sobrar x dividido por raiz de 3, que é igual a 100 dividido por raiz de 2. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter raiz de 2 vezes x, que é igual a 100 vezes raiz de 3. Raiz de 2 passa dividindo, não pode ter raiz no denominador, eu vou racionalizar, que é multiplicar pelo valor que está aqui embaixo, tanto na parte de cima como de baixo. Vai ficar, então, 100 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Então, eu tenho 100 vezes raiz de 6 dividido raiz de 4 é 2. Dá para simplificar, 100 dividido por 2 vai dar 50 vezes a raiz de 6. Encontrei o valor de x. E o último exemplo pediu o seguinte: determine a medida aqui do lado AB no triângulo a seguir. Para determinar o valor de x, a gente precisa de quem? Do ângulo que está oposto a esse lado. E a gente não tem, mas eu posso encontrar, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, 30 mais 105 é 135. Para 180, faltam quanto? Faltam 45 graus. Agora eu consigo determinar o valor de x. Eu sei que x está proporcional ao seno de 45 e eu sei que 2 está proporcional ao seno de 30. Montando a nossa fórmula, vou pegar x dividido pelo seno de 45 e 2 dividido pelo seno de 30. Quanto que vale seno de 45 aqui na nossa tabela? Raiz de 2 sobre 2. Vamos substituir. E seno de 30 vale quanto? 1 dividido por 2. O que eu posso fazer com esses 2 aqui que tem dos dois lados? Eu posso cancelar. Então, sobrou x dividido por raiz de 2, que é igual a 2 dividido por 1. Como que eu vou resolver isso daqui? Multiplicar cruzado. X vezes 1 é x. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Então, isso é o conteúdo de lei dos senos, meninos.